Como a política acabou com a Ligue 1 na França. C'est difficile, difficile. Je pensais pas que ça allait être aussi dur d'annoncer ça, de quitter mon pays, la France, la Ligue 1, un championnat que j'ai toujours connu. Em 24 de agosto de 2024, a Cazé TV, que tem os direitos de transmissão da Ligue 1 no Brasil, anunciou que ia suspender as transmissões até conseguir resolver o problema dos franceses que estavam furando o bloqueio geográfico para assistir aos jogos de graça. Quando você entrava pra ver o campeonato francês na live, que o chat era só francês falando. Só francês, só tinha francês. Aí eu fui entrando nos canais e eram canais franceses, mano. E aí eu falei, caralho, tem muito francês no chat. Muito, tinha muito francês. Esse movimento faz parte de uma treta muito mais profunda, com personagens conhecidos e relações obscuras. E os brasileiros... John Textor olhando pro Mbappé e o Messi olhando pros dois. Só ficaram sabendo da ponta desse iceberg, que explica a história atual da crise do futebol francês, cheio de interesses políticos, econômicos, tretas nos contratos de TV e um futuro muito incerto. Ponto a ponto. PAP. A queda da Ligue 1. Oui bien. Oh, faut frapper! Nada felizes com o preço de 40 euros mensais da plataforma DAZN, que agora é dona da maior parte dos direitos domésticos de transmissão da Ligue 1, os torcedores franceses decidiram se ajudar e ensinar como baixar VPNs e acessar a transmissão brasileira gratuita no YouTube. Mané, olha aí. Pô, mas vou te falar, a França talvez seja o local mais sedenta por combater injustiças do planeta Terra, velho. Se não mais um, dois. Moleque, lá é tipo assim, sei lá quem peidou e fedeu. Ah, vamos, tacar fogo no ônibus, vamos todo mundo, quebrar tudo, que não pode ficar assim, sei lá o quê. Rapaziada, é muito do protesto, né? Além de suspender os jogos grátis por um tempo, essa treta reforçou a posição desesperada do presidente da Liga, Vincent Labrune, de combater a pirataria, que, segundo ele, é a mesma coisa que roubar a bolsa de uma velhinha. Assistir jogo na Cazé TV é a mesma coisa que roubar a bolsa da velhinha? Viado. A Ligue 1 depende do sucesso da DAZN, já que o contrato deles prevê que se a plataforma não alcançar 1,5 milhão de assinantes em 2 anos, eles podem cancelar a parceria, o que afundaria ainda mais a crise. Um mês antes da temporada começar, eles ainda nem tinham vendido os direitos e chegaram a pensar em uma plataforma própria, enquanto alguns clubes admitiam correr o risco de falência. No fim, a DAZN comprou 80% dos direitos por 400 milhões de euros e a BeIN ficou com 20% por 100 milhões, totalizando 500 milhões, metade do parada, hein, mano? esperado pela Liga, e o pior contrato em 20 anos. Pô, é muito pouco pra transmissão de um campeonato desse, mano. Muito pouco, gente. Isso aqui é muito dinheiro pra gente. Ah, no nosso bolso é dinheiro pra... Mas pra a transmissão... Pô, é muito pouco, gente. É por isso que as pessoas de lá, os fãs de futebol, chegaram até a Cazé TV sobre VPN. Porque baixar uma VPN e assistir o YouTube em outra língua estava sendo mais benéfico para o torcedor francês do que ele, de fato, assinar um produto oficial lá da França mesmo. O John Textor, que agora é dono do Lyon, ficou revoltado com o acordo, tanto pelos valores bizarros, quanto por acreditar em um retrocesso da Liga, em um conflito de interesses que favorece o PSG. E para entender como a coisa chegou nesse ponto, a gente precisa destacar alguns personagens que têm papéis centrais nessa história. O Qatar, representado pelo Emir Tamim bin Hamad Al Thani e pelo Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG e da rede beIN Sports. O Estado francês, representado pelos presidentes Nicolas Sarkozy, François Hollande e Emmanuel Macron. A mídia francesa, representada pelo Canal Plus. O agente do caos, que é a empresa espanhola Media Pro, e uma figura que unia todos os interesses, Kylian Mbappé. Mané, sempre esse cara querendo roubar o protagonismo. Vai tomar no cu, cara. O Ponto a Ponto é o programa do Peleja que investiga e explica histórias do futebol de maneira simples e visual para você. E para isso, conta com parceiros muito importantes. Se você tá querendo comprar sua camisa de futebol, olha isso. Na Netshoes, no dia 12 de novembro, no dia que esse vídeo tá sendo lançado, você encontra camisas novas e oficiais com até... Eu achando que tem relação lá com a do campeonato francês, mano. 60% de desconto isso, e todas mano? Elas contam com personalização grátis. Então clica no link da descrição para conferir as ofertas. Eu achei que ele ia falar, foi comprada pelo PSG, tá ligado? Também fortalece o Peleja para seguir produzindo conteúdo. Agora vamos voltar a entender as relações que mexeram tanto com o futebol lá na França. Lamentável.
Todo mundo sabe que a Ligue 1 tá longe de ser a liga mais amada e prestigiada do mundo. E dentro das Big Five europeias... Todo mundo sabe que é uma liga de merda, uma liga horrível, superestimada. Sempre foi vista bem atrás das outras 4. Em 2011, um novo paradigma começou por lá. Tudo por conta da compra do PSG pela Qatar Sports Investments, dentro de uma grande estratégia de propaganda que tinha o futebol no centro. O jogo de interesses ainda era mais profundo. E se o PSG ia ser um novo brinquedo Qatar, eles precisavam impulsionar a visibilidade do futebol francês na mídia. E aí que entra a rede beIN Sports, também presidida pelo Nasser Al-Khelaifi, que estava entrando no mercado da França e assustando os concorrentes. Esse novo paradigma do futebol era só uma amostra da amizade crescente entre catares e franceses. E agora, por conta do volume imenso de dinheiro que girava nessa relação, o debate teve que ir para outra mesa, a da política. De um lado, seguindo o padrão dos países do Golfo, o Qatar buscava diversificar seus investimentos e transformar sua imagem e influência no Ocidente para se tornar um ator mais relevante no cenário global. E estava disposto a gastar rios de dinheiro para isso. Do outro lado, a França era o parceiro perfeito para a influência cultural e para o jogo da política internacional. O país é conhecido como a capital da moda e é um ícone da modernidade ocidental, além de ser uma potência com assento permanente no Conselho de Segurança da ONU e cheia de tecnologias militares. E é claro que eles não iam negar alguns bilhões de euros. O casamento foi um sucesso, e como o dinheiro compra a influência, essa relação foi ficando cada vez mais obscura. 23 de novembro de 2010, um dos maiores ídolos do futebol francês e presidente da UEFA na época, Michel Platini, foi convidado pelo presidente Nicolas Sarkozy para um jantar privado no famoso Palácio do Élysée. Chegando lá, ele descobriu que não era o único convidado. E entre as figuras presentes estavam o primeiro-ministro do Qatar e o Hamad Al Thani, que não era emir ainda, mas era príncipe do país. O encontro aconteceu dias antes da votação, que definiria a sede da Copa de 2022. E foi usado nas investigações de corrupção dos anos seguintes. Segundo o próprio Platini, o jantar foi uma mensagem do presidente para que ele manipulasse o processo a favor dos catares, que teriam grandes investimentos para fazer no futebol francês dali para frente. Alguns anos depois, foi o presidente François Hollande que se envolveu em uma polêmica no futebol, dessa vez relacionada aos direitos da transmissão da Ligue 1. E é nesse ponto que a crise... Então a Argentina não anula o título da Argentina, né? Pode anular, eu posso falar que o Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi de novo? Tem que respeitar o robozão. O Messi é meu p***, moleque. Começa a se desenrolar. O cenário é o seguinte, com investimentos e estrelas contratadas, a liga estava se valorizando. E existia uma Gonzalo é muito feio, mano. expectativa grande nas negociações dos direitos de TV do ciclo 2016 a 2020. A concorrência da beIN Sports, que poderia fazer propostas absurdas, inflacionou o mercado e assustou a mídia francesa, principalmente o Canal Plus. O canal, que é uma das maiores redes do país, é o maior investidor do cinema francês e possuía os direitos domésticos da transmissão da Ligue 1 desde 1984. Por isso, estava preocupado em não conseguir competir com as propostas do Qatar. Depois de uma reunião com os donos do canal e preocupado com a saúde da empresa, já que o cinema é um dos maiores tesouros culturais do país, o presidente Hollande decidiu ligar diretamente para o emir do Qatar e intervir nas negociações, pedindo para que eles recuassem um pouco e deixassem o Canal Plus continuar com a maior parte dos direitos. A resposta foi positiva e, coincidentemente, no mesmo período, o próprio Hollande estava negociando a venda bilionária de caças de guerra para o Qatar e de treinamentos militares franceses, um detalhe que pode ter influenciado na decisão dos parceiros. Além disso, nesse mesmo processo... Às vezes eu paro pra pensar o quanto eu sou uma p***, né, mano? Eu sou um nada, mano. Pô, eu venho aqui, faço minha live, aí no fim de semana eu jogo um futebol, aí quando eu tô à toa, assim, eu jogo um Fortnite, pá. Mano, os caras tão negociando compra de caça, comprando, pô, local de Copa do Mundo, fazendo investimento, aliança entre país pra fuder outro. E aí... Mano, pô, eu sou merda, viado. Que isso, cara? beIN conseguiu comprar os direitos internacionais da transmissão da Ligue 1 por apenas 70 milhões de euros por ano. Valor muito baixo comparado às principais ligas da Europa. Esse negócio ainda deu o que falar 2 anos depois, quando os dirigentes da Ligue 1 juntaram as peças e ameaçaram processar o Estado francês por interferir nas negociações. Mas nessa altura do campeonato, o mandato do Hollande já estava terminando e surgiu uma nova figura política que também se manteve próxima do Qatar e dessas tretas do futebol: Emmanuel Macron.
Mas voltando para a questão da TV, em 2018 foi a vez da Ligue 1 vender os direitos para o ciclo 2020 e 2024. E aí, o caos toma conta da história, por causa de um novo personagem, a Mídia Pro. Com os investimentos do PSG, o valor da Ligue 1 não parava de subir. E a Mídia Pro fez uma proposta avassaladora, de 814 milhões de euros por ano, por 80% dos direitos domésticos da Liga. Um recorde absoluto, somado a mais de 330 milhões da beIN Sports pelos outros 20%, totalizando um acordo bilionário. Que isso, cresceu muito a Liga. Que seria o segundo maior do mundo, atrás apenas da Premier League. Mas se eu já te expliquei que a Ligue 1 é apenas vista como a quinta força, um contrato desse nível parece ser bom demais para ser verdade. E era. Pouco tempo antes, o campeonato italiano já tinha recusado uma proposta parecida da Mídia Pro, alegando que o grupo não conseguiu dar as garantias de que realmente teria dinheiro para pagar. Mas os franceses não quiseram saber disso e assinaram um contrato. Só que pensa parecida da Mídia Pro, é apenas vista como a quinta força, um contrato desse nível parece ser bom demais para ser verdade. E era. Pouco tempo antes, o campeonato italiano já tinha recusado uma proposta parecida da Mídia Pro, alegando que o grupo não conseguiu dar as garantias de que realmente teria dinheiro para pagar. É 777 mesmo, mano. Josh Wander, filha da p, mano. Mas os franceses não quiseram saber disso e assinaram um contrato. Só que pensa nisso aqui. O contrato começou a valer em 2020, ano da pandemia. Então, quando o mundo parou, o futebol ficou sem bilheteria e grana gerada pelos estádios. E foi nesse momento que a Mídia Pro deu pra trás. Logo no segundo pagamento do ano, eles não cumpriram o acordo e tentaram pedir uma renegociação dos valores do contrato, dizendo que também estavam sendo afetados pela pandemia. Pra piorar, a Telefoot, plataforma que passava os jogos, não chegou nem perto das assinaturas que a Mídia Pro esperava e decidiu fechar as portas no final de 2020. Os clubes, que já estavam em péssimas condições, foram devastados pela quebra do contrato. A Liga fez empréstimos para tentar conter a situação, mas a partir dali, a crise só piorou e todos os passos seguintes foram afetados por esse evento. A Ligue 1 teve que renegociar os direitos da Mídia Pro por menos da metade do valor. E a Amazon saiu vitoriosa dessa negociação, pagando só 275 milhões de euros. Já os outros 20% comprados pela beIN eram transmitidos pelo Canal Plus, em uma parceria entre as duas redes. Mas os franceses acharam um absurdo pagar mais do que a Amazon por uma quantidade muito menor de jogos, alegando que esse valor de 330 milhões só chegou nesse nível por conta da proposta fora da realidade que a Mídia Pro fez em 2018. Como eles não queriam mais pagar o preço que consideravam abusivo, isso virou uma treta gigante na justiça entre beIN, Canal e Ligue 1, desgastando a relação de quase 40 anos entre eles. Nos anos em que o PSG chegou na final da Champions e depois montou o ataque mais estrelado da sua história, a Liga estava ruindo. Como parte das tentativas desesperadas de consertar as coisas, a primeira divisão passou a ter só 18 clubes para melhorar a distribuição de receita. Os franceses continuaram sem vencer títulos europeus, e os craques mundiais como o Neymar e o Messi, que geravam interesse na Ligue 1, foram embora. Um fracasso total do projeto. Só piora, filho. Só piora e vai tomando. Que só tinha uma última esperança, o tal do Kylian Mbappé. Em 2022, quando surgiram rumores que ele estaria de saída para o Real Madrid, ele admitiu que foi o próprio presidente Emmanuel Macron que pediu diretamente para que ele ficasse mais um tempo na França. O resultado disso foi a renovação do contrato dele, que se tornou o jogador mais bem pago do mundo na época e conseguiu garantias que teria mais poder de decisão no vestiário e até na administração. Mano, o cara só ficou porque ele ia ser o dono do clube. A verdade é essa. Ele só ficou porque ele ia ser o dono do clube. E é muito maneiro para um cara da idade dele ser dono de um time. É muito legal. Do PSG, tudo pela permanência. O Macron, inclusive, sempre soube do poder do futebol e já foi visto diversas vezes em vídeos no vestiário e até consolando o Mbappé em campo depois da final da Copa do Mundo de 2022. É também por conta das relações com o Qatar que, enquanto outras pessoas denunciavam esquemas de corrupção, problemas trabalhistas e de direitos humanos durante a Copa, o Macron preferiu falar publicamente que o esporte não deve ser politizado, mesmo que cada passo dele em relação ao esporte seja um ato político. Em 2024, foi a vez do Mbappé ser convidado para um jantar no Palácio do Eliseu, que também contou com a presença do Nasser Al-Khelaifi e do Emir do Qatar, além de ministros e outros dirigentes esportivos. Essa foi a última cartada para convencer ele a ficar na França, a figura mais influente da liga e uma carta importante para todos os personagens da história, mas não foi o suficiente. Depois da Euro e das eleições francesas, ele foi anunciado pelo Real Madrid e colocou mais uma chama na crise. Com a última estrela de fora, a venda dos direitos de TV... É foda, não. Mano, não tem como, é o Real Madrid. É o Real Madrid, pode vir o presidente falar de novo, pode falar que vai mudar o nome da torre pra Mbappé. Faz o de asa, eu vou pro Real Madrid. Tem que fazer, mano.
Para o novo ciclo ficou ainda mais complicada e o processo foi bizarro. A Liga até apostou alto e começou os leilões esperando receber pelo menos 1 bilhão de euros, mas ninguém quis comprar. O Canal Plus, que por tanto tempo foi parceiro da Ligue 1, mostrou que a relação realmente foi abalada e nem participou. E foi assim que eles chegaram no cenário atual, com um contrato frustrante e com os franceses invadindo a transmissão brasileira para assistirem aos jogos de graça. A crise também foi mais uma oportunidade para o Qatar usar o futebol francês como máquina de propaganda. Os 100 milhões anuais pagos por eles vão se dividir em 2 projetos, 80 milhões pelos direitos de TV e 20 milhões de patrocínio, obrigando todos os clubes do campeonato a promoverem uma instituição Qatar em suas camisas. Caralho. O campeonato francês ruiu, e agora a estratégia é tentar reformular o produto da Ligue 1, se aproximando dos jovens e de outros elementos culturais. Mas a verdade é que o medo impera nos menores clubes. As expectativas não são boas, e os últimos anos provaram que as relações internacionais da França tiveram mais impacto na Ligue 1 do que... Caralho, mano, campeonato francês mamando muita pica, velho. E agora, como é que vai ser? Azedou e é isso? Faz o L? Pô, que parada, mano.